Já está subindo. Hoje nós faremos algo que foi iniciado por ele e pelo filhote dele. E hoje a gente vai repetir isso. A gente vai pregar junto, vamos dividir uma mensagem. Olha que legal. Talvez eu fique um pouco menos amedrontado que seu filho. Amedrontado é normal chegar aqui, né? Amarelo, exatamente. Mas Deus no controle de todas as coisas sempre. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e meditar um pouquinho na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para dividir com a gente nesse tempo. Ora aí, meu irmão. Senhor, diante da Tua palavra, nós sempre nos submetemos. Nós sempre nos colocamos abaixo da Tua palavra e da Tua vontade. Por isso, Deus, que os nossos corações agora estejam disponíveis à submissão, disponíveis à obediência, e que haja sensibilidade, ó Deus, de nossa parte, na instrumentalidade que é do Teu Espírito, para que somente a Tua voz seja ouvida nesse tempo. Amém. Essa é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Abram suas Bíblias, por favor, em Atos, capítulo 1. Versículo de 1 a 12. Você lê? Lê aí. Nós vamos ler os versos que lemos no início do culto. Atos 1, de 1 a 12, é o texto que a gente vai utilizar para reflexão, irmãos. No entanto, para essa leitura inicial, a gente vai usar o verso 8, 9, 10 e 11. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Amém. A gente, nesses últimos 2 dias, sexta, sábado e hoje também, a gente tem escutado palavras, pessoas que têm chegado até aqui no nosso púlpito e têm falado coisas que têm apontado em algumas direções. E uma direção que é importante a gente refletir, e serve também de reflexão para a gente hoje, iniciar nossa reflexão, é que todas as palavras, tudo que está sendo dito, tem apontado na direção de nós sabermos quem nós somos diante do Senhor. É uma questão de identidade. E me parece que hoje, aquilo que no mundo é tão comum e tem sido tão comum com relação à perda das identidades, das referências, isso tem entrado na vida de nós cristãos de uma forma tão sorrateira, tão baixa e tão pequenininha, que quando a gente percebe, o estrago já está pronto. E a gente tem percebido que as mensagens que têm sido faladas justamente por esse renovo, por esse retorno à identidade, aquilo que realmente nós, quanto cristãos, precisamos ser. E quando a gente entra nesse texto e começa a refletir sobre esse texto, a gente percebe que Cristo, quando fala, Lucas, quando está escrevendo, né, ele está dizendo, ele está demonstrando ali, que Cristo, quando fala aos seus discípulos, ele estava falando para pessoas que sabem quem são. Ele está falando para pessoas que sabem exatamente quem elas são. Talvez não saibam muito bem o que tem que fazer, e a gente vai entender o porquê isso. Mas, de uma forma geral, eles sabem exatamente quem eles são. E aí, quando Jesus começa a falar e começa a dialogar com eles,
Jesus ele começa a dizer, e aí diz o versículo 3, a gente vai acessando a Bíblia de vez em quando. Versículo 3, é interessante que ele fala assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e por 40 dias falou aos discípulos. 40 dias ele falou aos discípulos sobre o quê? Sobre o reino. E aí a gente começa a entender e começa a perceber que a ideia e o projeto de reino de Deus para as cidades, para as nossas vidas e para onde a gente estiver, é de Jesus. E aí vem a primeira crise, né? Porque quando a gente para analisar a nossa vida a partir dessa dinâmica do que diz o versículo 3, por 40 dias Jesus disse o que era o reino. Ele já tinha dito nas outras parábolas, mas eu imagino que nesses 40 dias Jesus foi claro, objetivo. Ele falou exatamente como era o reino de Deus para aquela galera que sabia quem era. E aí a gente começa a analisar e perceber quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Cristo manda a gente fazer. Quantas vezes nós deixamos de cumprir os objetivos do reino para fazermos aquilo que a gente entende que seja o correto? Quantas vezes a gente dificulta o trabalho de Cristo? Algo que talvez fosse simples, algo que está tão claro e objetivo na Bíblia. Quando Jesus fala sobre o que é o reino, Jesus lá em Marcos 1,15 diz que o reino é de arrependimento e de boas notícias. E quantas vezes deixamos de nos arrepender e somos portadores de más notícias? Em Mateus 6, versículo 33, ele diz que o reino de Deus é de justiça e que ele supre todas as nossas necessidades. E por quantas vezes somos aqueles que somos os mais injustos? Em João 3, versículo 3 a 6, diz que o reino de Deus é de pessoas nascidas de novo. E precisamos parar para analisar se realmente nós passamos por esse novo nascimento. Quantas vezes somos muito mais ativos na igreja, participativos de tudo que acontece, e menos nascidos de novo, com comportamentos e atitudes que parece que estão incrustados em nossas carnes e que não saem de jeito nenhum, como se Cristo não fosse capaz de mudar uma realidade, de mudar a vida de alguém. Lucas 13, versículo 18 a 21, diz que o reino, ele é próspero e de fartura. E eu imagino que era sobre isso que Jesus falava nesses 40 dias. Jesus, nesses 40 dias, ele demonstrava que essa transformação, que é essa ideia que vai gerar na vida das pessoas que transitam pelas cidades todos os dias, que Jesus estimula a gente a viver e a pregar. Todas essas transformações que o reino nos apresenta, todas essas possibilidades que o reino é apresentado e traz até nós através de Cristo, tudo isso é para que nós sejamos impactados e possamos ir e pregar o evangelho, pregar as boas novas às pessoas que são necessitadas, às pessoas que precisam. É para além da gente pensar quais instituições são boas. É para além da gente pensar quem somos nós diante de tudo que acontece de louco no mundo. É saber quem somos nós no reino, é saber quem somos nós diante de Deus, diante de Cristo. Algo que vai crescendo na gente, que transborda, de certa forma, que nos envolve e envolve quem se relaciona com a gente. E aí está um outro questionamento, porque se a forma de viver em Cristo, se a forma de apresentação do reino não envolve as pessoas que estão à sua volta e simplesmente afasta essas pessoas, meu irmão, alguma coisa está errada. O que você está apresentando não é o reino. O que está sendo apresentado não é Cristo. O motivo de receber o Espírito Santo está no versículo 8, que é para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra.
É importante que a gente reflita que se o Espírito Santo que habita em nós tem, de verdade, feito esse movimento onde quer que a gente esteja. Mas me parece que tem algumas coisas que acontecem, Jean, que acabam atrapalhando esse percurso. E essa ideia tão boa, que pode ser transformadora, né? A gente estava refletindo juntos sobre esse texto, e é um texto de um nível elevadíssimo, e aponta para uma ideia ainda mais elevada, se é que a gente pode medir, se é que a gente pode dimensionar. Aí surgem algumas curiosidades e algumas peculiaridades, irmãos. Porque Jesus passa 40 dias, depois de ter passado 3 anos, com aqueles homens, então promovendo no coração deles, colando no coração deles essa ideia que é excelente, que é a ideia do reino de Deus. Não há outra ideia mais excelente. Porque se a gente compreende que o mundo jaz no maligno, e é isso que a gente sabe, porque a Bíblia disse para a gente que o mundo jaz no maligno. E aí a gente vê essa configuração e essa operação do mal e do pecado que todos os dias vai tocando nas pessoas, de maneira que vai suprimindo, inclusive, o amor. Porque o texto bíblico vai dizer que quando a iniquidade se multiplicasse, então o amor de muitos iria se esfriando. A gente já viu aqui posta uma contraposição. O que Jesus está falando é que esse reino que é dele, que onde ele é o Senhor, onde ele é o dono, esse reino de amor, ele é a contraposição a esse mundo que jaz no maligno. Que ideia boa! Quem de nós não quer ser promotor desse reino? Quem de nós não quer fazer parte de projeto tão bonito, de um projeto tão excelente? Quem de nós não quer chegar no final da vida e dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Isso significa que eu fui um instrumento e um agente do reino de Deus. Mas é isso que o pastor Demetrio acabou de dizer, que existem detalhes que atrapalham a operação desse projeto, que é uma ideia do próprio Cristo, do nosso Mestre, do nosso Senhor. Aí o verso 6 vai dar um apontamento de como que é fácil, às vezes, a gente se distrair diante dessa tão grande obra que Deus confiou para nós, ao ponto de Jesus dizer e nos deixar num lugar de constrangimento, que em nome dele nós faríamos coisas ainda maiores do que aquelas que ele fez. O verso 6 vai apontar para aqueles homens que estão ouvindo Jesus durante 40 dias. Jesus já tendo ressuscitado. E o verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os caras não entenderam nada, né? Eles não entenderam nada, mano. Não entenderam nada. Irmãos, eu amo a cidade. Eu amo a cidade. Eu não sei você, mas eu amo a cidade. Eu amo passar 11 horas da manhã no Largo do Bicão. Eu acho um negócio extraordinário, irmãos. Eu fico feliz, eu falo, meu Deus, coisa boa, o carro vai para cá, vai para lá. Eu fui passar 10 dias em Miracema de férias. Vocês não sabem onde é Miracema? Relaxa, não precisa saber. E aí, quando dava 18 horas, na casa do meu tio, uma casa boa, piscina, tudo lá, que era para eu ficar tranquilo. E eu planejei passar 10 dias. No primeiro, segundo, terceiro dia, às 18 horas, passava um carro de boi fazendo sino, blim, 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 blim. Aquilo foi me dando uma angústia, irmãos. Eu falei, eu preciso do Rio de Janeiro. Quinto dia, eu parti de volta, porque eu amo a cidade. Sabe, irmãos, a complexidade da cidade. Um dia, eu saí daqui da igreja, eu e Vivian, e fomos lanchar no McDonald's.
e vinha um carro aqui pela Brás de Pina, buzinando tudo, e sai da frente, aquele negócio todo acelerado. Quando o carro passou perto da gente, baixou o vidro e disse: "A paz do Senhor, pastor!" Eu disse: "É disso que eu estou falando, irmão." É disso que eu estou falando. Domingo de manhã, né? A cidade distrai a gente, de alguma maneira. Porque a cidade é complexa. Porque no trâmite da cidade tem a gente, com tudo que a gente é. No meio dessa ideia excelente do reino de Deus, tem, irmãos, toda a nossa rotina diária, que vai gerando expectativas, que vai girando a nossa vida, na verdade, que às vezes vai invertendo os valores. Alguns dos nossos valores. É muito simples, irmãos, que isso aconteça. Que a gente esteja cheio do Espírito e, de repente, a gente está num desafio de furor, de controlar a nossa ira, de controlar as nossas pulsões, de controlar os nossos sentimentos. Porque tem um teórico, e a juventude já sabe, eu cito sempre, e acho que ele define muito, junto com o Tiago, o que nós somos, porque Tiago também vai fundo nessa ideia de quem a gente é, vai muito fundo. Esse filósofo teórico, ele diz: "Sou humano, e nada do que é humano a mim é estranho", no sentido que a gente reage à vida. E se você pensar na sua rotina diária, você está ali diante da vida, e isso vai invertendo. É simples quando você está vendo um filme e tem um mocinho que é bonito, e tem um vilão que é bonito, e tem um mocinho que não é tão bonito assim. Normalmente, no meio do filme, você começa cheio de valores, mas no meio do filme, você está torcendo para o vilão ou para o mocinho? Para o vilão. Porque a gente, de alguma maneira, precisa reconhecer que a gente vai identificando nos personagens coisas que estão em nós. Como diz, não sei se foi o pastor Pedro na sexta, ou o pastor Marcos ontem, existe um momento que você reage e você diz assim: não era muito eu. Não, exatamente nós. Porque depois da marca de Adão, a gente ficou com uma marca do pecado que corrompe. O tempo todo tenta corromper e consumir esse projeto de reino que começa dentro de nós. E aí, diante do Cristo, irmãos, diante de Jesus, você imagina que os caras estão batendo papo 40 dias sentados, e Jesus senta com eles num período completo, 40 dias, e compartilhando o projeto de reino de Deus que vai se instalar na cidade. O tempo todo. No final daquela conversa, sabe o que eles perguntam? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A pergunta deles é agora que a gente vai pegar o exército dos caras e a gente vai matar o exército deles e agora a gente assume o reinado da cidade? Agora que a gente invade os muros e a gente vai entrar lá, e como uma tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, só não vai pegar você. É isso que eles estão dizendo, irmãos. Agora nós somos os soldados. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Agora eles não podem matar o nosso Senhor. Vamos invadir. Eles se distraem, porque o foco deles não está no projeto de eternidade, mas o foco deles está nas coisas que eles querem conquistar todos os dias. O que é que eu vejo quando eu olho para a cidade? Um dia eu disse para vocês aqui,
E eu compartilhei com vocês de uma experiência com um jovem, tantos que a gente tem aí. Nasceu na igreja, cresceu na igreja e se batizou numa igreja como a nossa, correu nos corredores da igreja, mas no início da sua juventude ele conhece as drogas e o crack e agora a gente não sabe onde vai a vida dele. O que eu olho, o que eu enxergo quando eu vejo a cidade, irmãos, o que eu enxergo quando eu ando pelo Largo do Bicão, o que eu enxergo quando eu ando pela Oliveira Belo, pelas ruas do nosso bairro, pelo Quitungo. Irmãos, coisa bonita, né? Eu amo a nossa região. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que todos os dias, em todos os cantos da nossa região, a gente precisa ser agente que sinaliza o reino de Deus para a cidade. Amém. E quando a gente sai daqui, o reino de Deus tem um exército de gente transformada que vai transformar a cidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Mas, além desse problema da humanidade que está dentro, né? Tem às vezes algumas coisas que estão fora também, que acabam atrapalhando, né? E aí a gente pensa na religiosidade, como isso é complicado. Se vocês forem ler o versículo 11, o que diz? Ó. E eles, depois de tudo isso, ok? Tudo isso. E aí, Jesus vai lá, né? Tem mais uma fala com eles, posiciona. Ó, calma, volta aqui. O lugar é esse aqui. Aí, depois de tudo isso, Jesus sobe, vai embora, vai para o céu. E aí a galera está lá em cima, né? Olhando para o céu. E aí, para imaginar que foi necessário que um anjo viesse e dissesse para eles: ei, vocês estão olhando para o céu por quê? Vai. Esse Jesus que subiu é o mesmo que vai descer. Vai. E aí, quando a gente para analisar também, a confusão que a vida religiosa gera na gente muitas vezes. O Jean falou sobre pessoas, né? Sobre vida. Eu costumo dizer que aqui dentro é treino. Lá fora é jogo. Ok? Aqui a gente treina, a gente se prepara para jogar o jogo da vida lá fora. Por exemplo, quem pulou a amarelinha que está no corredor? Cara. Quem não sabe do que eu estou falando, levanta a mão, só para eu saber. Ok, poucas pessoas, tá? Quer ver como é que aquilo ali é vida? Tem gente que torceu o nariz, né? Tem gente que olhou, amarelinha no meio da igreja. Aquilo é vida, cara. Vou te dizer como é que é vida. Como é que você pula a amarelinha? Com um pé ou com os dois pés? Um pé só ou com os dois? Depende, né? Depende da posição, não é isso? Você começa com o pé, depois bota os dois, não é isso? Então, aí você vai, caminha, e chega até onde? Até o céu. Feliz da vida, não é? Jogando pedrinha, não é isso? Pensa na tua vida. Na tua vida você está sempre com os dois pés no chão? O chão que você pisa na sua vida, ele é sempre firme? Ou de vez em quando você está aqui, ó? De vez em quando não está como você está pegando uma pedra no chão, desequilibrando, porque você não pode botar o pé no chão. Essa não é a tua vida? Aquela amarelinha fala de quê? De amarelinha, de se divertir apenas? Quando você passar pelo corredor e for pular a amarelinha, pensa na tua vida. Pensa o caminho que você está percorrendo até chegar no céu. Pensa em que em alguns momentos da tua vida você vai estar pulando com um pé só. Em alguns momentos você vai estar se desequilibrando. Mas se a tua esperança está em Cristo, o lugar que está reservado para você é a glória do Senhor. Amém? Creia nisso. Então é muito mais do que brincadeira, é muito mais, é vida. E por vezes nós somos atrapalhados por uma religiosidade que não te leva para lugar nenhum. E eu não estou dizendo parâmetros doutrinários, porque isso é bom, ok? Doutrina é boa, porque ela te bota no eixo em alguns momentos. Mas é diferente de religiosidade. E aqueles homens estavam olhando para o céu. Olhando para o céu. Bem, já que não é na terra, né? Já que a gente não vai matar geral, né? Então a gente vai ficar aqui, olhando para o céu, esperando ver o que está acontecendo. E por vezes é uma fé tão intimista,
tão para dentro, tão para si, que não aponta para o reino. É uma fé que gira em torno de si mesmo. É uma fé que te prepara, mas não te leva para o urbano. É uma fé que te prepara e que é tão forte em você, mas que não permite que você divida aquilo que Deus tem feito na sua vida com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. É uma fé que te bota para dentro. É uma vida que representa não o reflexo de Cristo. É uma vida que não representa a ideia de Jesus. O Jesus que salva, o Jesus que sustenta, mas é o Jesus que nos vocaciona o tempo todo para uma expansão do reino. Se por acaso paira sobre você uma dúvida de quem você faz parte desse reino. Você é alguém que não foi chamado para ficar sentado no banco da igreja. Você foi alguém chamado para abençoar vidas. Talvez o banco da igreja não entenda que você tem que trabalhar sempre dentro da igreja, em tudo que acontece dentro da igreja, não, mas é não ficar sentado dentro do banco da igreja o tempo todo. É você sair e pregar o evangelho. É expandir aquilo que é uma comissão dada por Cristo a cada um de nós. É uma espiritualidade que por vezes é desenvolvida, que fica reduzida nos templos. É uma vida espiritual que é muito bonita aqui dentro. Mas que quando precisamos colocar ela em prática, quando precisamos jogar o jogo da vida, a gente esquece de tudo. E aí, no trânsito, ao invés do cara passar, glória a Deus, pastor, lá, 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 o cara chega e foi fechado, é o cara que se a mulher falar alguma coisa em casa, o cara, que se o marido fizer alguma coisa, a esposa, entende? É algo que precisa ser a partir da igreja e não morrer na igreja. Aqui é treino, lá fora é jogo. Tiago, capítulo 2, de 15 a 16, é assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Esse versículo, ele cola com a nossa fé. Tiago fala muito disso, né? Existe até uma crise nesse sentido, uma crise de compreensão sobre o livro de Tiago, mas quando a gente entende nessa perspectiva do id, quando a gente entende na perspectiva da obra, da dinâmica do Espírito Santo que nos impulsiona e nos vocaciona para a rua, a gente consegue entender esse texto. Eu não posso aprender, crescer aqui dentro e permitir que isso morra aqui dentro. Nós somos vocacionados e chamados para fora. Precisamos amar pessoas. Precisamos, eu costumo dizer para os adolescentes, ter o radar de gente nova. O radar tem que estar ligado. Eu tenho que entrar na igreja olhando, opa, aquele ali eu não conheço. Vou colar nele. Eu preciso andar e buscar estratégias para, ao ver uma possibilidade, uma porta entreaberta, entrar naquela porta para chamar pessoas. E não me misturar com elas. E não fazer as mesmas coisas que elas fazem, porque desse jeito a luz não brilha. Você está sendo apagado por aquilo que o mundo prega, por aquilo que o mundo faz. Precisamos entender qual é o propósito para as nossas vidas. Saber quem nós somos diante do Senhor, mas sabermos também que nós somos chamados para a expansão do reino. Demetrius falou da amarelinha, eu me senti constrangido, porque eu tentei pular e não consegui, irmãos. Bom dessa história que eu vou começar a minha dieta de novo essa semana. Irmãos, o reino é uma ideia excelente. Excelente. Eu posso, com tranquilidade, fazer a pergunta. E todos vão responder unanimemente. Unanimemente. Se eu perguntar para você aqui, você quer ser agente do reino de Deus? Você vai levantar sua mão? Amém. Todos nós. Todos nós. Indistintamente queremos ser instrumento do reino. Tem coisas que atrapalham, como a gente viu aqui. A cidade pode atrapalhar.
Se a gente não transforma a cidade, ela nos transforma. Não tem jeito. A questão é simples. Ou a gente transforma a cidade, ou a gente muda a cidade, ou a cidade muda a gente. É uma condição sine qua non. Você muda o mundo que você faz parte, você transforma o seu ambiente de trabalho, ou o seu ambiente de trabalho transforma você. Você transforma a sua vizinhança, ou a sua vizinhança vai fazer de você outra pessoa. Você transforma o seu ambiente universitário, ou você muda a sua universidade, ao ponto das pessoas falarem, lá vai o crente. E eu não estou dizendo de discurso religioso, porque o pastor Demétrio acabou de dizer que não é isso, não. É a vida da gente, cheia do Espírito e orientada pelo nosso Senhor. Amém. Ou a gente muda esses ambientes, ou a iniquidade vai se multiplicar e ela vai esfriar o nosso amor. Porque se eu combato o pecado que há em mim, quanto mais eu combato o pecado, mais espaço eu arrumo para que o Espírito preencha a minha vida. Amém. E cheio do Espírito, eu só quero ter a mente de Cristo, irmãos. E eu vou mudando as realidades, e elas vão naturalmente se transformando. O inverso, o oposto, irmãos, é muito duro e muito cruel. Quantas pessoas nessa caminhada você já viu dizerem para você, eu não sinto mais nada, eu estou desconectado, eu não quero mais seguir com Jesus, porque de alguma maneira foram perdendo a força e a presença do Espírito do Senhor em suas vidas. A gente quer caminhar para a conclusão, dizendo o texto de Mateus 6:10, que diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode repetir comigo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, irmãos, o projeto de reino de Deus, ele começa distante, mas ele vai alcançar até os confins da terra. Aleluia. E a nossa casa, por distante que esteja, ela ainda está dentro dos confins da terra. O reino de Deus começa em nós e começa onde a gente está. Você pode ficar de pé, por favor? Em nome de Jesus. A oração dessa manhã é que a gente, mesmo sendo urbanos, com toda a dificuldade da cidade, irmãos, a gente está vivendo cidade cada vez mais difícil. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para o cenário político, irmãos, eu me prostro e me coloco mais diante de Deus dizendo, só o Senhor. Quando eu olho para o cenário das autoridades, de ponta a ponta, com pouquíssimos homens que não se dobraram diante de Baal a corrupção, eu digo, só o Senhor. Mas quando eu olho o texto bíblico, eu me lembro que a igreja de Jesus é a última esperança do mundo. Irmãos, eu vou dizer aqui sem nenhum clichê, mas com o coração cheio da graça de Deus, porque eu sei que você e eu somos homens, e as irmãs são mulheres, todos nós cheios de pecado. A graça e o sangue de Jesus nos lavou e nos remiu. Então, deixa eu dizer para vocês aqui, quando eu olho para vocês, eu me encho de esperança que o reino de Deus está sendo sinalizado sobre a face da terra. Porque você
é um agente, um instrumento do reino de Deus. A minha oração, a nossa oração, eu sei essa manhã, é que a sua casa seja um polo e uma agência do reino de Deus. Amém? Amém. Se você quer que a sua casa seja um polo e uma agência do reino de Deus, você deve pedir: Senhor, me fortaleça, para que as iniquidades não se multipliquem em mim e para que o meu amor não esfrie. Essa semana eu abri o Facebook depois do domingo, daquela experiência tão bonita que a gente viu aqui, do testemunho de uma jovem, e eu vi uma outra jovem dando um testemunho, não sei quantos assistiram, a Juliana, a noiva do Yuri, dando um testemunho dizendo: Jesus mudou a minha vida. E ali, irmãos, quando eu acompanhei mais de 1.000 pessoas, de domingo aqui, já tinham visualizado ela dizendo: Jesus mudou a minha vida. Jesus me tirou a vontade de dançar a música do mundo. Jesus me tirou o desejo por fazer coisas que eu fazia, de beber e outras coisas. Jesus tirou o meu desejo pelo pecado. Irmãos, eu não sei, eu não estou aqui fazendo nenhum discurso religioso. O que eu estou dizendo é que o Jesus do reino continua sendo rei e mudando a vida das pessoas todos os dias. O tempo todo. Que as nossas casas sejam agência do reino de Deus. Vamos orar? Oremos. Vou orar depois você ora também. Okay. Deus, meus irmãos estão aqui e eu estou junto com eles na tua presença. A gente sabe que a ideia que o Senhor trouxe para nós, essa ideia de reino de Deus que ocupa o mundo, é uma ideia excelente. Por conta de nós mesmos, por conta de interpretações duras, difíceis, às vezes a gente se perde, a gente se distrai, a gente acaba botando foco nas coisas que nos interessam, mas que não são as coisas reais do teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a fazer que as coisas que nos interessam sirvam ao teu reino. Para que aquilo que a gente conquiste esteja disponível para o Senhor, que a gente tenha uma mente doadora. Ó Deus, para que a nossa vida, sobretudo, seja um instrumento poderoso do teu reino sobre a face da terra na cidade. Aqui está a tua igreja, Senhor. Usa-nos conforme o teu querer, em nome de Jesus. Pai, ainda na tua presença nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder fazer parte de tudo isso. Obrigado, Pai, obrigado porque são em momentos como esse que nós também conseguimos enxergar o teu amor para conosco. Quando o Senhor nos inclui nesse movimento maravilhoso, ó Pai. Obrigado. Mas nós clamamos também, Senhor Deus, que diante de todas essas coisas que podem nos atrapalhar, que o Senhor fortaleça o nosso espírito. Pai, nos sustenta na tua palavra. Nos sustenta, ó Pai, para que nós possamos estar firmes diante das dificuldades que irão aparecer, sim. Mas que nós, apesar de todas elas, nós consigamos, ó Pai, resplandecer a tua luz onde quer que nós estejamos. Que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. E que vidas sejam alcançadas para que o teu nome seja cada vez mais glorificado no nosso meio. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que nós experimentamos até hoje e continuaremos experimentando a tua presença. Abençoa a cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, dê abraços e diga assim: faça da sua casa uma agência do reino de Deus. Amém. Abraça quem está perto de você. Você também, nossa casa, uma agência do reino.